Gravar. Bom dia, pessoal. Vou só retomar aqui alguns recados que eu estava dando aqui na sala de aula, que é o seguinte: hoje a gente está praticamente alcançando nosso último conteúdo programático previsto no nosso plano de ensino, tá? Isso não significa que nós não vamos ter aulas nas próximas sextas-feiras, tá? Só está dizendo que nós já estamos concluindo o conteúdo obrigatório, tá? Mas nós ainda vamos abordar os conteúdos que envolvem a saúde da criança e do adolescente, tá bom? Hoje nós vamos falar de uma coisa curiosa que fala sobre as malformações durante a infância. Sempre quando a gente fala de malformação, é algo que chama muito nossa atenção, porque existem umas malformações que a gente fica muito curioso, né? A gente olha assim, nossa, como é que isso acontece e tudo mais, né? Bom dia. Vou espelhar aqui a tela. Biane, você está conseguindo ver os slides? Sim, professor. Tá, perfeito. Então, olhem só, gente, nós vamos falar hoje sobre essas doenças neurológicas que envolvem a infância, né? E nós vamos tentar encontrar algumas explicações para alguns cenários que nós encontramos, né? E por que que é importante nós falarmos sobre doenças neurológicas na infância? É porque, como eu falei anteriormente para vocês em outras aulas, muitas vezes a família ela tem dificuldade de identificar, né, alguns sinais sugestivos de alterações neurológicas na criança. Isso às vezes tem a ver com retardo do movimento, dificuldade na fala e o próprio aspecto físico característico, né? Então todas essas são características que o enfermeiro ele precisa ficar muito atento para poder fazer o quê? Identificar algum tipo de manifestação, tá bom? Bom, olhem só, quando a gente fala em identificação, não pensem vocês que o enfermeiro ele não pode ter uma ação ativa dentro da observação e da intervenção dentro desses segmentos. Aqui a gente tem algo chamado de diagnóstico neurológico, que está dividido em 3 passos, né? Esse diagnóstico neurológico, ele nada mais é do que o conjunto de etapas praticamente completo que nos ajuda a identificar uma anomalia neurológica não necessariamente apenas na criança, mas no adulto também, tá? E aí isso é interessante, gente, porque às vezes a gente vai na casa de alguém, vai no aniversário, em algum lugar, e aí a gente olha uma criança que ela não conversa, ela não olha para as pessoas, ela só olha para baixo. Aí tem gente que fala o quê? Não, ela é tímida. E como é que a gente vai diferenciar uma timidez excessiva de um problema talvez neurológico? Vamos ver as etapas lá. Ó, primeira etapa do diagnóstico neurológico é o que nós chamamos de padrão sindrômico. Sindrômico nos lembra o quê? Síndrome, né? Então, quando a gente está falando de síndrome, nós estamos falando de doença já previamente existente. Então, durante a consulta da criança, por exemplo, nós precisamos indagar os pais ou responsáveis sobre as possíveis doenças do sistema nervoso. Mas olha que coisa curiosa, muitas vezes os pais vão falar assim: doutor, deixa de falar, o meu filho, ele não tem doença neurológica, nadinha, é muito saudável. Poxa, que bom. Aí tu tá lá no prontuário, sem alterações neurológicas. Aí logo em seguida ela fala, ele só não fala com ninguém, ele não fala nenhuma palavra. Não fala nenhuma palavra, senhora? Não. Quantos anos ele tem? 4 anos. Talvez tenha alguma coisa aí. Vocês entenderam? A família, ela olha assim a doença ainda como algo limitante que mata. Ela dificilmente vai ver que a dificuldade na fala, a característica na face
pode ser uma alteração neurológica. Então, durante a nossa consulta de enfermagem, nós não podemos ficar limitados apenas a perguntar: seu filho ou sua filha tem alguma doença neurológica? Porque muitas vezes o pai com a mãe nem sabem o que necessariamente é uma doença neurológica, né? A gente precisa avaliar os sinais e sintomas. É por isso, pessoal, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver isso, mas existe uma caderneta da criança que a mãe vai no sistema público de saúde, que tem nessa caderneta, por exemplo, o que a criança deve realizar, perdão, quando ela tem 1 ano de idade, quando ela tem 2 anos de idade. E esse nosso acompanhamento é essencial para avaliar se tudo está certo ou não. Professor, mas tem criança que fica em pé com 1 ano de idade. Tem criança que fica em pé com 1 ano e meio de idade. Isso é um problema neurológico? Não necessariamente. O que é que isso é? Estímulo, gente, né? Estímulo. Você estimula o seu filho a fazer tal coisa. Ele tem uma tendência de mais rapidamente fazer aquela atividade, tá? Outra base que é importante a gente abordar no diagnóstico neurológico é o que nós chamamos de avaliação topográfica. Vocês lembram de alguma coisa quando a gente fala de topografia? A topografia ela é uma palavra que nos remete a relevo, né? Topografia, ou seja, superfície. O que é que a topografia ela quer na avaliação de enfermagem dentro do diagnóstico neurológico? Ele quer poder observar ou palpar alterações anatômicas ou até mesmo fisiológicas que são associadas a alterações neurológicas. Professor, eu não entendi. Um exemplo, por favor. Síndrome de Down. Por exemplo, na síndrome de Down, o lóbulo da orelha ele é fixado, né, ao rosto. Ele não tem um alelo solto. Isso é uma característica anatômica, topográfica da síndrome de Down, né? Algumas síndromes causam ginecomastia. Vocês já ouviram falar nisso? Né? Ginecomastia, por exemplo, o homem ele desenvolve a glândula mamária como se fosse uma mulher. Então, às vezes, o homem ele é magro, mas ele tem a mama desenvolvida, e o nome disso é ginecomastia. Ou seja, é uma característica anatômica que faz o quê? Que mostra uma alteração genética. Então, olhem só, se eu fosse perguntar para vocês, dentro do diagnóstico neurológico, nós temos aí sindrômico, topográfico e etiológico. Vocês acham que a gente deve escolher um desses sempre, ou a gente deve abordar sempre os três? O que é que vocês acham? Fala lá, meu amigo. O que é que tu acha? Exato. A gente nunca pode esquecer de realizar as 3 etapas, porque todas elas são complementares. Elas vão sempre adicionar mais informação dentro da nossa consulta de enfermagem, tá? Professor, mas deixa eu lhe falar. Se eu agora, Adilson, perguntasse para vocês três aqui na sala de aula e para a Biane, por exemplo, quantas síndromes genéticas vocês conhecem? Vocês acham que vocês iam conseguir falar mais do que 10? Isso nos mostra o quê? Que assim como vocês, eu, outros profissionais, nós somos limitados pelo conhecimento geral das síndromes existentes. Isso não vai limitar o nosso trabalho, porque nós não queremos identificar em si o nome da doença. Nós queremos identificar a alteração que nos chama atenção. Então, às vezes, a gente não quer olhar para a criança para dizer, olha, tem síndrome de Klinefelter, tem síndrome Crudechat, tem síndrome... Não. A gente quer identificar uma alteração e, posteriormente, identificar a doença. Tá bom? Bom, outra etapa do diagnóstico neurológico é o etiológico, gente. Etiologia vem de origem, o que causa, né? E aí a gente tem essas palavras. Qual o tipo ou causa do problema? E os diagnósticos diferenciais? Por exemplo, vocês acham que uma mãe
que consome álcool durante a gestação, ela pode ter uma alteração na genética do filho? Sim. Uma mulher que fuma pode ter? Sim. Uma mulher que fica exposta à radiação? Sim. Então, nós temos vários exemplos de elementos causadores de alteração genética. Agora eu pergunto para vocês: vocês conseguem pontuar outro exemplo de fator que consegue causar alteração genética? Sem ser fumo, álcool e radiação? A própria genética pode ser. Vou dar um exemplo para vocês. Pais e mães do mesmo grupo sanguíneo com fator RH diferente, isso pode dar problema para a criança, tá? É por isso, gente, que as pessoas orientam que parentes próximos evitem ter filhos, né? A gente ainda tem um hábito muito no Pará, né? Tem muitos primos e primas que casam, têm filhos, mas isso é um exemplo, por exemplo, de interação do sangue que pode causar. Isso não é história, não, gente. Isso é verdadeiro. Inclusive, entre os animais, a probabilidade disso ocorrer é menor, mas também acontece, tá? Posso passar? Beleza. Bom, olhem só. Aqui nós temos algumas características dessas doenças, né, neurológicas que, por exemplo, podem causar uma modificação na criança. O que é importante a gente saber, gente? Quando a gente fala de alteração neurológica, a gente não pode imaginar essa criança como um indivíduo extremamente limitado. Por exemplo, professor, aqui na sala de aula, alguém pode ter uma alteração cromossômica neurológica e a gente nem perceber? Pode. Por exemplo, vocês conhecem alguém que é ruivo ou ruiva? Conhece alguém que é ruivo ou ruiva naturalmente? Conhece? Vocês sabiam que isso é uma alteração genética? Isso é uma alteração genética. Ser ruivo é uma alteração genética. Entre aspas, seria uma alteração neurológica, mas não tem característica neurológica associada. Uma pessoa ruiva é limitada? Não. Então, isso nos mostra que nem toda alteração gera limitação, tá? Então, isso é muito importante para a gente quebrar um pouco do preconceito que existe dentro da consulta. Bom, o agudo, o que é agudo, né, gente? O agudo é uma alteração rápida, né? Quando a gente fala, por exemplo, na classificação da dor, que nós temos a dor aguda, a dor crônica, a dor oncológica. A dor aguda é aquela que dura praticamente no máximo 6 meses, mais do que isso já é uma dor crônica. As alterações agudas são aquelas rápidas. Não significa dizer que são menos perigosas. Só temos que dizer que elas são mais rápidas. Essas alterações agudas, quando nós estamos falando de um problema neurológico, elas costumam ser baseadas em problemas vasculares e infecciosos, né? Curioso pensar em uma infecção associada ainda a uma alteração neurológica. Mas olha, eu vou dar um exemplo para vocês. Criança está com febre, né? Vamos imaginar uma criança de 8 anos, está com febre, está se sentindo mal e ela não consegue encostar o queixo no peito. Isso é sinal do quê? Vocês sabem me dizer? Meningite. A meningite, ela é o quê? Vocês conseguem conceituar o que é a meningite? Meningite é a inflamação das meninges, que são as membranas que revestem o quê? O sistema nervoso. Então, o que é que a gente está falando aí? Nós temos um problema, né, neurológico, as meninges estão inflamadas. O que é que está gerando no cara? Uma infecção. Entendeu? Então, gente, nós temos que entender que o problema neurológico nem sempre vai causar na criança a dificuldade para falar, a dificuldade para andar. Às vezes está associado a grupos como se fossem outras doenças, tá bom? Outra é o que nós chamamos de subagudo. O subagudo, ele está relacionado a causas inflamatórias e tóxicas, né? Olha, eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos falar sobre o fator tóxico, né?
Quando vocês estão deitados, perto de dormir, por que vocês bocejam? Vocês sabem por que a gente boceja? O bocejo, ele é uma atividade do corpo, uma característica que nós temos do corpo tentar captar oxigênio do meio. É por isso que a gente boceja como? Puxa o ar. Sabe por quê? Porque o cérebro está perdendo oxigênio. Por que quando a gente toma um açaí grosso, a gente quer dormir a tarde todinha? Porque quando a gente toma um alimento muito pesado, o estômago ele pega sangue de outras partes do corpo para tentar processar aquele alimento, inclusive do cérebro. Ou seja, isso causa sonolência. Açaí não é tóxico, mas, por exemplo, o dióxido de carbono, que é a famosa fumaça que a gente conhece, é tóxica. Então, por exemplo, o que acontece? Por que quando um pai esquece um filho dentro do carro, ele morre? O que é que vocês acham? Aparece muito isso na televisão, né? O cara vai no supermercado, esquece o filho atrás do carro, quando ele volta, o filho está morto. Sabe por quê? Porque toda vez que a gente inspira oxigênio, a gente expira dióxido de carbono. Dióxido de carbono é altamente tóxico. Quando ele se liga à hemoglobina, ele tem muita dificuldade de ser liberado. Então, a hemoglobina, quando está cheia de dióxido de carbono, ela não consegue captar oxigênio, né? Então, isso nos mostra o quê? Um elemento tóxico que vai alterando a funcionalidade nervosa. O cara vai perdendo os sentidos até que ele desmaia e evolui a óbito, caso seja o exemplo. É por isso, pessoal, que tem muita gente que às vezes é retirada de ambiente de incêndio, vai sair andando do incêndio, vai para o hospital e morre. Porque o pulmão está cheio de óxido de carbono e não consegue se ligar ao oxigênio, tá bom? Ó, um outro exemplo também, eu não sei se eu já contei isso para vocês, se foi aqui que eu contei, mas é um exemplo muito famoso para a gente entender, que é o seguinte. Eu já falei, acho que eu já, não sei se foi para vocês, o exemplo do churrasco. Tem gente que quando vai fazer o fogo para fazer churrasco, que pega jornal, papel, toca fogo e põe o carvão. Aí tem gente que quando toca o fogo no papel, põe a grelha e põe a carne. A carne, ela fica pegando o dióxido de carbono do papel. E aí, quando a gente vai comer a carne, isso costuma causar um mal-estar na gente. Então, o jeito correto é deixa pegar fogo, papel. Quando o carvão estiver pegando fogo, aí põe a carne. Tá bom? Bom dia. Outro, em surtos com período de remissão, a gente também tem alterações inflamatórias e imunológicas. Como assim, professor? Surto em período de remissão? Vou dar um exemplo para vocês. O que foi que a gente teve, gente, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, que foi um surto aqui no Brasil que causou alteração neurológica em crianças? Que foi 3 pontos para quem acertar essa questão. Mentira. Zika vírus, né? A microcefalia. Então, por exemplo, nós temos um exemplo de um surto de uma doença que está causando uma alteração neurológica bem consistente, tá bom? Olhem só, acessos paroxísticos de curta duração com intervalos longos de normalidade que se repetem periodicamente, como exemplo da epilepsia. Olha só, vamos imaginar o nosso tecido cerebral e agora nós estamos em constante sinapse. Então, por exemplo, nosso amigo ali está escrevendo, o cérebro dele está trocando informação. Nossa amiga aqui está mexendo na mochila, ela está trocando informação. E a gente tem os neurônios. Vocês lembram de baía de mielina, axônia, essas coisas? O neurônio ele é uma célula que ela precisa estar perfeita para funcionar. E se a minha bainha de mielina não estiver bem? O que é que acontece? Gente, acontece a mesma coisa do que se vocês tiverem um fio elétrico descascado encostando em outro fio elétrico. A gente vai ter um curto-circuito. E se a gente dá um choque no cérebro, será que ele vai funcionar corretamente? Não. Uma pessoa, quando tem um ataque epilético,
ela não perde a consciência, vocês sabiam disso? Quando ela tem um ataque epilético, ela cai no chão, tem gente que grita, meu Deus, ele está morrendo. E a pessoa na crise epilética está com medo. É por isso que quando alguém tem uma crise epilética, a gente precisa dizer, pô, calma, já vai passar. A gente direciona o rosto para o lado e espera a crise passar. Não adianta gritar, chorar, você só vai deixar o paciente mais ansioso também. E outra coisa que é importante falar em epilepsia não é apenas falar do paciente que sofre aquela convulsão famosa. Tem gente que está, às vezes, sentado, como eu estou agora, calado, com o olhar fixo, e está tendo uma crise epilética. Não necessariamente ele gera aquele comportamento de cair no chão, de tremer e tudo mais. Tá bom? Alguma pergunta até aí? Carmen, Biane, alguma dúvida? Não, senhor. Perfeito. Posso Tranquilo, passar? professor. Ótimo. Olhem só, gente, essa imagem aí. Essa imagem, ela mostra um pai, um filho e um neto. O que é que chama atenção nessa imagem aí? Vocês conseguem pensar em alguma coisa que chama atenção nessa imagem? Eles andam da mesma forma. Eles andam da mesma forma, né? Há muito tempo atrás, costumava-se dizer que o comportamento ele não era passado de forma genética, tá? E o que é que explica uma criança ao nascer, ela dormir, por exemplo, com o braço igual ao pai? O que é que explica o filho nascer e andar da mesma forma que o pai e o neto, uma criança de pouco menos de 3 anos, andar da mesma forma? Isso fez com que a ciência entendesse que alguns comportamentos podem ser passados de maneira genética. Sabe qual é o estudo que mais chama a nossa atenção? É que hoje, se uma pessoa saudável, por exemplo, todos vocês têm a cara de serem saudáveis, de terem um colesterol normal, um triglicerídeos normal. Mas se a partir de agora vocês começarem a ter uma alimentação violenta, assim, cheia de carboidrato, gordura, vocês se tornarem obesos, talvez vocês tenham a possibilidade de transportar para os filhos de vocês um gene com maior facilidade para engordar. Isso é absurdo de pensar, sabe por quê? Porque nós estamos falando que os nossos hábitos, eles podem alterar a formação genética do corpo. Isso ainda é um estudo, mas vocês já imaginaram que curioso é isso? Como é que os nossos hábitos podem transformar a nossa característica genética? Isso daí, gente, é um novo passo para tudo. Sabe por quê? Porque hoje tem muita gente que come vorazmente e não está nem aí, sabe por quê? Porque ele acha que ele nem passa isso para os filhos. E talvez isso seja um reflexo, sim. Então a gente precisa entender que talvez se prove daqui a alguns anos que os nossos comportamentos adotados podem ser passados para os nossos filhos. Tá bom? Bom, vamos falar um pouco sobre as síndromes neurológicas, tá? Que nós conhecemos. E, gente, o que é que interfere dentro de uma síndrome neurológica? Olhem só, a idade das mães, tá? Consanguinidade. Vocês conhecem o tipo sanguíneo de vocês? É muito importante a gente sempre ter noção do nosso tipo sanguíneo. Principalmente quando a gente começa a se envolver com alguém e já pensa em ter algo, casar, ter filhos. Isso importa muito, tá? Antecedentes gestacionais obstétricos neonatais. Vou dar um exemplo para vocês. Existe uma doença que é a rubéola. A rubéola, ela quase não tem muita significativa, não é muito significativo para pessoas adultas, mas ela é extremamente perigosa para mulheres que estão em idade reprodutiva. Por quê? Porque a rubéola, ela é teratogênica. Ela consegue alterar toda a formação genética de uma criança, tá? Outro, antecedentes médicos e antecedentes familiares, né? Às vezes, doenças pré-existentes na mãe
como, por exemplo, problemas circulatórios, eles acabam afetando a distribuição de sangue para a criança. E isso, logicamente, causa um impacto muito grande. É muito curioso, gente, a gente pensar que, por exemplo, o pai, né, e a mãe, quando eles têm um ato sexual para a fecundação, o pai está dando 23 cromossomos e a mãe 23 cromossomos. De tudo que é bom, tudo que é ruim, tipo de cabelo. E aí, essa roleta russa de, de associação cromossômica é o que não vai nos dizer como aquele indivíduo vai ser. Só lembrando que esse cromossomo do pai, ele também carrega dos pais dele. Então, um neto, um filho, pode pegar característica genética desde o avô e da avó, como do pai e da mãe. Então, exato. E outra coisa, só lembrando o seguinte: o teu avô tem um olho verde, o teu pai tem um olho castanho. Lembre-se que o olho azul ele é um alelo recessivo. Essa criança pode ter, ela só tem chances muito pequenas de ter. Mas pela matemática e probabilidade, o alelo recessivo pode existir. Diga, querido. Tiveram, né? Pois é. Um exemplo, é a roleta russa da vida, né? Tem várias chances. E assim que causa também a trissomia do cromossomo 21, que causa, por exemplo, a síndrome de Down. Tá? Eu estava falando pro pessoal, eu acho que você não estava aqui quando eu comentei sobre isso, que, por exemplo, eu perguntei para eles assim: vocês conhecem alguém ruivo naturalmente? Você conhece alguém que é ruivo naturalmente? Ser ruivo é uma alteração genética, não necessariamente é uma doença. Eu estava dizendo para eles que alteração genética não significa necessariamente uma doença, tá bom? Olha, outro, desenvolvimento, história da doença. Nós temos aqui alguns elementos possíveis. Outro exemplo também, gente, que é importante a gente entender, é o uso de medicações. Nós temos hoje muitas medicações tidas como teratogênicas, né? Deixa eu me lembrar aqui o nome. Não sei se é taladamida. Eu esqueci, mas a rifapicinizonia, pirazinamida, clofazimina. Existem algumas medicações que elas têm um poder muito grande de causar essa alteração genética. É curioso, gente, falar sobre isso, porque uma vez no hospital de clínicas, eu vi uma criança que nasceu que ela era cíclope. O que é cíclope? Ela desenvolveu apenas um globo ocular no meio da testa. E ela não desenvolveu as narinas, né? Então, era uma imagem muito chocante. A criança morreu. Por quê? Porque quando ela está na barriga da mãe, ela recebe oxigênio pelo cordão umbilical. Quando nasceu, não tinha como puxar o ar, acabou indo a óbito, né? Oi? Não, ela não tinha toda a estrutura, toda a fossa nasal, ela não tinha desenvolvido. Era incompatível. Não, era incompatível com a vida. E aí, o que é que acontece? Gente, oxigênio é uma coisa fora do comum, né? Vocês sabem. Você nasceu, né? Não tem como ficar, vou esperar 15 minutos. Não, oxigênio é uma coisa. Aí ela não suportou, né? Nasceu já entrando em síndrome respiratória, foi a óbito. Hã? Eu tenho uma imagem aqui, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu me lembrar onde que está essa imagem. Inclusive, a gente vai ver esses slides ainda também. Deixa eu ver se está aqui. Só um minuto, gente. Não, não está nesse.
Olha. Aqui, ó. É incompatível com a vida. Não tem. Esse aqui é outro exemplo, olha. Isso daqui é a exteriorização da medula. Né? A maioria das crianças que nascem com isso aqui, elas perdem o movimento da cintura para baixo, têm dificuldades de movimento. Para vocês verem, é uma coisa que chama muito a nossa atenção, né? Então, é o que eu digo para vocês, genética, gente, pode causar as coisas mais feias que vocês já viram na vida de vocês. Vamos continuar aqui, pessoal. E aí, olhem só, gente, a gente cai sobre esses elementos aqui, né? Os fatores genéticos, fatores ambientais. Vamos olhar lá a primeira imagem, fator genético, né? Fator genético, gente. Provavelmente vocês nem sabem, assim como eu não sei, as características cromossômicas que nós temos. A gente sabe por causa de uma caracterização familiar. Por exemplo, qual é o seu nome, querida? Lucilene. Lucilene, seu pai é moreno? Sua mãe é morena também? Tá. Agora, por exemplo, se a Lucilene, o pai dela fosse branco, a mãe dela negra, existe sempre a chance, 100% de possibilidade de ter filhos negros? Não, né? Nós temos aí uma característica genética associativa, né? Outra coisa importante que é para a gente falar sobre, por exemplo, esse exemplo. Vocês sabiam que negros têm uma maior possibilidade de ter problemas cardíacos? Isso está associado ao desenho genético deles. Olha que coisa curiosa, gente, né? Então isso serve para a gente entender que algumas associações genéticas elas já predispõem o indivíduo a algumas situações, né? Vou dar um exemplo para vocês. A gente conhece, às vezes, algumas pessoas que têm problema na hipófise, né? E tá bom. Mulheres que têm problema na hipófise, elas têm uma maior possibilidade de gerarem filhos ou filhas baixos. Olha que coisa curiosa, né? Então, às vezes, essa tendência de ser menor está associada a um problema na hipófise lá da mãe, né? Então, gente, isso nos chama atenção porque basicamente toda a característica corporal que nós temos é possível ser definida devido a alguma característica associativa dos pais ou das mães. Ó, vou dar um exemplo para vocês. Vocês acham que o homem e a mulher, quando vão ter ato sexual para escolher o filho, para ter filho, desculpa, eles conseguem escolher homem ou mulher? Vocês acham que isso é possível? Vocês acham que tem algum negócio aí que o homem faz ou a mulher faz? Não, tipo, para ter homem a gente tem que fazer isso. Para ter mulher tem que fazer isso. Olhem só, habitualmente, os espermatozoides masculinos, eles são mais rápidos. E os espermatozoides femininos são mais resistentes. O que é que significa dizer isso? Que se hoje a mulher ela está no período fértil dela e ela está ovulando agora, 8h25 da manhã, se ela tiver a relação sexual dela agora, existem chances bem maiores do espermatozoide masculino fecundar o óvulo. Agora, se o período fértil dela é amanhã e ela está tendo relação sexual hoje, existe uma tendência maior dos espermatozoides sexo feminino resistirem ao tempo para fecundar o óvulo. É uma regra geral? Não, mas é uma tendência de maior probabilidade, tá bom? Vamos seguir as nossas imagens aí. Bom, temos também essa imagem aí associada ao uso de bebida alcoólica. Gente, sinceramente, vocês acham que tem grávida que faz uso de bebida alcoólica mesmo estando gestante? Claro que tem, gente. Pessoal, eu já vi uma mulher no Pátio Belém, na praça de alimentação, na frente de outras pessoas bebendo um copo de chopp com um barrigão, né? Então não pense que isso não acontece, tá, gente? Isso aí
E só lembrando que nós temos também os casos das mães que são viciadas em entorpecentes, viciadas em drogas que fazem isso. A minha mãe tem uma amiga que, quando estava grávida, fumava. Então, só para vocês verem. Bom, e as síndromes neurológicas, né? O que a gente chama de neuropediatria. Olhem só. A gente já falou sobre isso, sobre nosso exame físico geral e principalmente o neurológico. Só lembrando, gente, que a identificação de alterações neurológicas, quando elas são fáceis, significa dizer que aquela criança ela já tem alterações comuns dessas doenças que a gente conhece, como síndrome de Down, de Klinefelter, entre outros, tá? Quando a gente precisa ser muito mais investigativo, provavelmente esse traço genético ele é o quê? Menor ou não tão significativo, tá bom? Pessoal, aqui é só uma imagem da formação que a gente chama de neurulação, que é a formação de tubo neural e tudo mais. Essa daí é a fase de formação no cérebro que mais acarreta alteração neurológica. Então, as crianças, quando têm alteração nessa fase de desenvolvimento, aí é onde a gente encontra o maior número de alterações, tá? Só lembrando, gente, que a evolução da criança intraútero é muito rápida. E todas as alterações que ocorrem a nível neurológico, elas ocorrem principalmente no primeiro trimestre de gestação, tá bom? Olhem só, gente, aqui nós temos umas imagens. Todas essas imagens, elas são alterações neurológicas. Isso para vocês parecia alteração neurológica? Isso aqui, por exemplo, parecia para vocês uma alteração neurológica? Não, parece um sinal, né? Isso aqui parecia uma alteração neurológica para vocês? Vocês juram que esse menino caiu ou levou uma porrada, né? Isso aqui é o que a gente chama de hemangioma, né? É uma associação de capilares sanguíneos extremamente sensíveis. Tudo isso é uma alteração neurológica, gente. Isso não significa que essas crianças vão precisar de educação especial, que não andam. Não. A gente só consegue perceber que as alterações elas podem ser de um potencial menor e de um potencial maior, tá? Bom, e o grupo de dismorfias que nós conhecemos? O que é que significa dismorfia? Dis significa diferente. Morfia, forma. Ou seja, forma diferente. Então, nós temos aqui, gente, algumas dismorfias muito famosas, né? Como, por exemplo, síndrome de Down, síndrome de Cornelia-de-Lange. Olha, por exemplo, a síndrome de Down, ela apresenta esse perfil muito característico. Olhos, né, amendoados, a gente consegue perceber as pregas das orelhas. Pergunto para vocês, síndrome de Down causa apenas alteração física? Assim, externa? Vocês acham que sim? Síndrome de Down causa alteração cardiológica também, tá bom? Só lembrando que tem pessoas que têm muito mais forte a síndrome e outras pessoas muito mais leve, tá? Síndrome de Cornelia-de-Lange, característica, olhem só como a face ela é muito mais espessa, né? A face ela é mais achatada. Essa característica das sobrancelhas unidas, ó, é um exemplo da síndrome. O nariz, né, ele é mais afundado. Então, gente, tudo isso são características de síndromes muito famosas. Professor, eu preciso saber todos esses nomes? Não, gente. Nós só precisamos ter a capacidade de identificar aquelas situações, perdão, que são muitas vezes mais claras e que estão alterando caracteristicamente a funcionalidade da criança, tá? Bom, e o que a gente... Oi, alguém quer fazer alguma pergunta aqui na plataforma? Não? Não. O que a gente consegue perceber durante essas alterações neurológicas? Nós temos 4 alterações de desenvolvimento na criança.
é o que nós chamamos de atraso no desenvolvimento, desaceleração do desenvolvimento, a involução e o distúrbio. Nós vamos ver o conceito disso através de um gráfico, tá? Olhem só, quando a gente olha esse gráfico, gente, a gente consegue perceber cada um. Por exemplo, a linha azul, ela é a linha da normalidade. Olhem só, o que acontece? Ela vai desenvolvendo o seu potencial neurológico com o decorrer dos anos. O atraso é o quê? Ela vai desenvolvendo o seu potencial ao longo dos anos, porém, de maneira atrasada. Então, enquanto uma criança já fala com 2 anos de idade, essa criança vai falar com 3 anos de idade. Ou seja, ela tem um atraso, mas não tem um retardo, tá? O que é a desaceleração? A desaceleração, a criança ela vai tendo um desenvolvimento um pouco mais atrasado e quando ela atinge uma determinada idade, ele se torna muito mais lento. Essa criança vai ter uma dificuldade muito maior de desenvolver as suas características, tá? E a involução é quando a criança vai evoluindo bem e quando ela atinge alguma idade, ela simplesmente declina. Inclusive, ela desaprende até aquilo que ela aprendeu. É por isso, gente, que às vezes a gente... por exemplo, me lembro que eu conheci um rapaz, bom dia, um colega, que ele tinha um problema neurológico, ele tinha dificuldade para falar, mas ele brincava com todo mundo, corria. Gente, com o passar dos anos, ele começou a perder o movimento das pernas. Ele não conseguia mais falar, ou seja, tudo associado a uma característica neurológica, tá? Olhem só, gente, quais são as principais alterações que ocorrem, tá, no período, por exemplo, pré-natal, neonatal e pós-natal, que podem causar alterações neurológicas na criança. Olhem só, no período pré-natal, é muito comum a gente perceber toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus. Só lembrando que citomegalovírus, a primeira vez que foi identificado aqui, foi na Santa Casa. Herpes, sífilis, zika, ou seja, temos um grande grupo de doenças capazes de alterar neurologicamente uma criança. Durante, né, o período natal, né, nós temos anóxia. O que é anóxia? É a falta de oxigênio durante o parto. Vocês já viram isso? Às vezes a gente encontra uma criança totalmente limitada. O que aconteceu? Ah, teve dificuldade no parto, faltou oxigênio para o cérebro. O que acontece? Acaba tendo essas alterações, tá? Querníteros, sepsis, entre outros. E no período... Anóxia? O resto da vida. Lesão cerebral não tem volta. É por isso que a criança, às vezes, quando fica sem respirar, o pessoal se assusta, se surpreende quando ela não tem nenhuma alteração. Porque é falta de oxigênio no cérebro, tanto que eu vou dar um exemplo para vocês. Se vocês forem ler um protocolo de urgência e emergência, vai estar escrito lá o seguinte, que quando você encontra uma pessoa que teve parada cardiorrespiratória e ela está parada por mais de 15 minutos, o certo é não tentar reanimar, sabia? É porque considera-se que os danos cerebrais já são tão graves que se essa pessoa voltar, ela já vai ficar em um estado de vegetação, né? Vegetativo, desculpa. Então, pouca gente faz isso. Mas, por exemplo, basta 1 minuto sem oxigênio no cérebro para ter alteração neurológica, grave ou não. Tanto que tem gente que tem um AVC, fica com o lado inteiro do corpo paralisado, tá? No pós-natal, nós temos, por exemplo, infecções, neoplasias, acidentes. Tudo isso pode causar um tumor no cérebro, uma queda. Por exemplo, meu pai tem um amigo, gente, que o filho dele estava brincando na laje da casa dele. E aí, vocês já viram quando a gente faz laje, que o pessoal deixa aqueles ferros da viga para fora?
filho dele caiu com a cabeça em cima de uma viga daquela. E aí, olha que coisa triste. A família não teve coragem de tirar a criança, nem era para tirar, ficou tão nervosa. Ligaram para ele. Quando ele chegou, ele tirou a cabeça do filho da viga. Ficou um pedaço do crânio dele na viga ainda. Sobreviveu, mas o filho dele tem um retardo na função cerebral. Ou seja, um trauma causou uma alteração neurológica. Tá bom? Olha, aqui nós temos algumas infecções congênitas, né? A pessoa desenvolve, já nasce diretamente, que são bem peculiares. Olha, gente, isso aqui é um exemplo de microcefalia. Não sei se vocês já tinham visto o que é a microcefalia, né? Aqui tem uma imagem, né? E outra coisa, enquanto o cérebro puder se desenvolver, a criança vai desenvolver suas funções, tá? E aí, claro, quanto mais for limitante, menores são as funções que ela pode adotar, tá? Toxoplasmose, a rubéola. Vocês já ouviram falar de, por exemplo, hidrocefalia? Hidrocefalia, a criança, ela não tem a solidificação dos ossos do crânio e vai acumulando água. Como é que a gente resolve isso? Fica aspirando a criança ao longo da vida, tá? Macrocefalia, entre outros exemplos, tá? É difícil a gente falar sobre isso, gente, porque os pais, quando eles pensam em ter filhos, espera-se o quê? Filhos saudáveis. Então, o nosso atendimento em enfermagem, muitas vezes, ele não é direcionado apenas à criança. Ela precisa ser direcionada também o quê? Aos pais e responsáveis. Olha, aqui nós temos um exemplo, né, de um cenário que mostra, por exemplo, um acometimento multissistêmico, né? O que é um acometimento multissistêmico? É uma doença que consegue acometer várias estruturas do corpo, como é o caso da rubéola e da toxoplasmose. Vocês estão vendo esse olho na rubéola? Né? A criança ela já nasce com uma catarata avançada, a criança nasce cega, né? Ela não desenvolve a visão, ela vai ficar cega realmente pro resto da vida. A criança, quando ela, ao nascer, naturalmente, ela é levemente cega, ela não consegue identificar o meio, apenas os feixes de luz. Com o passar das horas e dos dias, a visão fica mais, como é que eu posso dizer para vocês, mais evidente. E olha que coisa interessante, muitas vezes os filhos não reconhecem os pais pela visão, reconhecem pela audição. Então, às vezes o pai segura o bebezinho, recém-nascido é o bebê, e fala, oi meu filho. Aí ele sorri, aí ele fala, olha, ele está me reconhecendo, está te reconhecendo pela voz. É por isso, gente, que é importante a mulher, quando está grávida, conversar com a criança. Ela escuta, sabia? Aí tem pai, mãe que fica, ô meu filho, não sei o quê. O som é um estímulo muito bom. Não é para tu ligar uma caixa de som e encostar na barriga. É para conversar e estimular, tá? Olhem só, alguns exemplos de infecções por sífilis, rubéola, citomegalovírus, vírus da herpes, todos esses causam alterações neurológicas. Vocês já pensaram, gente, que pena que é ver uma criança nesse estado? Eu pergunto para vocês, não existe exame hoje diagnóstico para sífilis durante a gestação? Existe. Para a rubéola? Existe. E por que nascem crianças hoje em dia ainda assim? O que é que vocês acham? Desculpa, não ouvi. E por que ela não faz pré-natal? Professor, Oi, pode falar, querida. Exato. Diga, você quer falar na plataforma? Pode falar. também ocorre a questão quando é o parto normal, né? Que às vezes essa mãe não sabe que ela tem essa doença e acaba transmitindo para o bebê. Exato. É uma forma de transmissão. Todas as formas, todos os exemplos que vocês deram aqui na sala pela plataforma são corretos. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje, no Pará,
A acessibilidade ao serviço de saúde, às vezes, é precária. Aquela pessoa que mora lá, né, que é considerado um ribeirinho, que é considerado, né, uma população tradicional, às vezes ela tem dificuldade de acessar um serviço de saúde. Tem lugar aqui no Pará que, se a gente for de barco, são 7 dias. Quanto tempo de barco daqui para Breves? Pô, cara, 12 horas é muito tempo, gente. Né? Onde é que tu mora? Qual é a tua cidade? Ah, Baitetuba é rapidinho, bem aqui. Né? Vamos passar. Olha, outro exame, outro cenário que a gente tem também são os exames pontuais neurológicos de imagem, onde a gente consegue avaliar as alterações pelo citomegalovírus e pela toxoplasmose. Isso pode causar, gente, a calcificação do tecido cerebral. Esses pontos brancos aqui, gente, são as alterações neurológicas, tá? São as alterações no tecido cerebral que podem causar desde uma dificuldade para a fala ou uma paralisia dos pulmões, tá? Gente, eu vou só pegar uma água aqui, peço licença para vocês, só um minuto, tá? Vamos lá, gente. Olhem, gente, aqui tem um outro conjunto de características que às vezes são mais fáceis da gente associar. Por exemplo, olha, se a gente for olhar aqui, às vezes a gente, quando está fazendo um exame na mãe, que a gente está avaliando a altura uterina, provavelmente a Silvia já falou, a Silvia, né, a Silvia já falou para vocês que o útero, por exemplo, durante a gravidez, ele consegue aumentar 1 centímetro por semana aproximadamente. Então, o que é que acontece? Às vezes aquele útero ele não está evoluindo normal. E às vezes a gente para e pensa, por que será que o crescimento ele não está ocorrendo da maneira esperada? Isso às vezes a gente tem a ver com alguma doença já infecciosa. Por exemplo, a rubéola, toxoplasmose, citomegalovírus, né? Outra coisa importante, a paralisia de membros. Não sei se vocês já viram falar em hemiplasia. Hemiplasia, às vezes a criança ela não mexe o braço. O outro braço dela é normal, ela não mexe o braço. A hemiplasia ela pode estar associada quando a mãe, durante a gestação, tem varicela. O que é varicela? Qual é o nome popular da varicela, vocês sabem? Hã? Qual é? Catapora? Catapora, gente. Catapora. Né? A varicela ela é conhecida popularmente como catapora. Né? Então, tem muita gente que fala assim, catapora todo mundo tem, mas durante a gravidez também tem que ser mantido com maior cuidado, tá? Outro exemplo também, a alteração cardíaca. Às vezes tem gente que nasce com alteração cardíaca, vai descobrir isso quando já é adulto. Olha, gente, na época em que vocês nasceram, a época que eu nasci, a rubéola ainda era muito comum entre mulheres grávidas. Então seria bom, não sei se vocês já foram no cardiologista alguma vez, mas sempre é bom verificar como é que está a saúde cardiológica, tá? Bom, vamos falar um pouco agora sobre deficiência mental, né? A deficiência mental, como o próprio nome diz, é uma alteração, uma redução na eficiência das funções cognitivas, tá? Só passar o slide aqui. Bom, aqui a gente não vai falar dos sinais cardinais, porque isso não é um caso, mas, gente, a principal alteração que nós temos, a mais famosa de todos, é a síndrome de Down, tá? A síndrome de Down ela é uma síndrome muito comum,
que a gente tem no mundo todo, né? Nós ainda temos muitos casos. E a síndrome de Down ela tem uma característica porque a trissomia do cromossomo 21, ela pode ter um elemento muito forte associado ou um elemento muito leve. Vou dar um exemplo para vocês, inclusive foi aqui que eu falei isso para vocês. O Samuel Rosa, vocalista do Skank, ele tem síndrome de Down. Só que é uma característica muito leve, diferente de outros por aí. Vocês já viram ator com síndrome de Down, vocês já viram outros cantores, pessoas que estudam normalmente. Claro, como qualquer outra doença, dependendo da sua intensidade, a gente percebe maiores limitações ou maiores ou menores limitações, tá? Olhem, gente, a gente olha para uma imagem como essa, vê uma menina como essa, e eu pergunto para vocês de casa e para vocês que estão em sala de aula, qual é a maior dificuldade que hoje uma criança como essa ela enfrenta? Imagine uma criança com síndrome de Down e chutem aí. Qual é a maior dificuldade que hoje em dia uma criança como essa ela enfrenta? O que é que vocês acham? Preconceito. Ó, a nossa colega aqui pela plataforma e você chutaram certo. Gente, as maiores dificuldades que nós enfrentamos hoje são os preconceitos, tá? E na base de saúde, a gente já tem muito avanço com terapia ocupacional, fisioterapia, outras especialidades, mas infelizmente o preconceito no âmbito familiar e fora esse é o mesmo. Eu vou falar uma situação para vocês que eu ouvi falar que aconteceu aqui em Belém, foi de uma mulher já, né? Ela tinha síndrome de Down, ela tinha 24 anos, eu acho. Poxa, ela foi abusada sexualmente, olha. Ela tinha uma alteração cognitiva, né? Aí um rapaz chamou ela, arrastou ela para dentro de um mato e abusou dela sexualmente, né? Então, eu digo para vocês, além das alterações neurológicas, a mulher ainda se expõe, infelizmente, a esses agressores, né? Que são... não tem nem o que falar, né? Se a gente for falar sobre isso, a gente vai ficar... Sim. Sim. Caramba. Uhum. Poxa, nossa colega está falando aqui de um exemplo de uma moça com síndrome de Down que ela conhece que foi abusada também. Mas, gente, isso daí é muito comum. Muito comum. Vocês imaginam as pessoas, as crianças, adultos que são acamados, né? Que não tem reflexo. Infelizmente, né, gente? É um mundo muito doente ainda. Vamos passar aqui. Aqui não, eu quero chegar aqui. Olhem só, gente. Aqui é uma coisa importante para a gente falar, que está relacionado ao uso do álcool ou outros tóxicos pela parte das mães, né? Nós temos o que nós chamamos de SAF, que é a síndrome álcool-fetal, que causa dismorfia na criança, e a EFA, né, que são efeitos fetais do álcool. Então, olhem só, quando a gente fala de SAF, que é a síndrome álcool-fetal, a SAF ela não envolve apenas uma dismorfia. Mas só para vocês terem ideia, a criança ela já nasce em uma síndrome de abstinência de álcool e outras drogas. Então, o que é que acontece? A mãe, quando usa álcool, o álcool vai para a criança. A criança se vicia indiretamente na substância. Então, às vezes, a criança, quando nasce e chora, ela não está chorando de fome, não. Ela não está chorando porque ela está com dor. Ela está chorando porque ela está sentindo falta do álcool no corpo.
Não seria esse exemplo, não é alcoólatra porque ela não faz o uso indiscriminado do álcool. Ela nasce com uma síndrome de abstinência. Ela foi, privada do álcool. E aí ela chora, está sentindo falta. E isso, gente, não está associado apenas a esses comportamentos. Traz alteração para dentro do corpo também, tá? Quando a gente fala da EFA, que são os efeitos fetais do álcool com os distúrbios, nós estamos falando de eventos muito mais severos. Às vezes, a malformação dos dedos, a ausência de um dos dedos, dedos que são colados, vocês já viram? Tem gente que tem dedo colado. O pessoal que tem, às vezes, tem gente que tem um pé, tem 7 dedos no pé. Né? Tudo isso acontece, às vezes, pelo uso do álcool. Professor, meu amigo Tiago tem 7 dedos no pé. A mãe dele bebeu? Não necessariamente. Nós estamos dando um exemplo, né? Só isso é normal. Lá em breve a gente vê muito, né? Olhem só, quais são os critérios diagnósticos que nós utilizamos na síndrome fetal alcoólica, tá? Primeiro, a normalidade facial característica. Eu pergunto para vocês, se a gente olhar aqui para alguém da sala, pessoal da plataforma, vocês conseguem olhar alguém que tem alguma anormalidade facial característica? Não estou dizendo se é feio ou não, estou perguntando anormalidade facial. Não? Então, olhem só, a anormalidade facial, ela é feita da seguinte forma. Olhem só, gente. A gente pega a mão, divide a face ao meio e olha um lado da face e o outro lado comparativo. Olhem para a minha face. É normal ou é anormal? Às vezes, vocês lembram do Severo? Que ele tinha um olho bem aqui e o outro era bem aqui? Né? Aquilo é uma anormalidade facial. O Severo, aquele que era lá da justiça, do governo, era. Outra normalidade. Olha, esse daí não é dinheiro que tá voando? Não? A gente olha assim, às vezes, a extensão do rosto é diferente do outro. Então, todos esses são exemplos de anormalidade facial. Gente, isso de cara, muitas vezes é visível. Só para vocês terem ideia, às vezes tem criança, adulto, que tem alopécia só de um lado do rosto, tipo, bem aqui não tem cabelo. Aqui tem. Né? Por exemplo, se vocês forem ver, para cá não tenho cabelo, para cá eu tenho. Mas tô falando que é uma normalidade, porque tô ficando velha, né? Tá caindo meu cabelo. Mas tem gente que é jovem e tem isso, entendeu? B. Retardo do crescimento pré ou pós-natal. Vocês acham que vocês são baixos? Não, né? Não. Tu tem quanto de altura? E tu, 1,60 e pouco? Pois é, tá bom, né? 1,60. Tu tem quanto de altura? Tu é alta? É? Pois é, então o que é que acontece? As alterações do crescimento, elas geram adultos muito menores do que a expectativa, né? Diga. Gente, eu conheci uma mulher, ela tem os seus 50 anos hoje em dia, eu acho. Ela teve um pequeno tumor eu não sei se foi na hipófise, porque tem a adenopófise, a região anterior e posterior. Foi uma área da hipófise, que ela inclusive retirou. Esse tumor fez ela gerar muito hormônio somatotrófico. Essa mulher tem quase 2 metros de altura, né? Então, ser alto, às vezes, tem uma associativa com a hipófise, tá? Letra C. Disfunções do sistema nervoso central. Pergunto para vocês, quem nunca fez xixi na cama aqui? Todo mundo já fez xixi na cama, não já? Tem gente que se duvida até hoje, de vez em quando faz, né? Fazer xixi na cama é normal quando se é criança ou quando se está bêbado. Mas, por exemplo, você não conseguir controlar a urina mesmo tendo vontade, isso é uma alteração neurológica.
Às vezes está associada a incontinência ou urgência urinária, tá bom? Olha, gente, aqui tem algumas anormalidades faciais da síndrome alcoólica, né? O lábio superior, ele é bem estreito, bem fino, né? Fendas palpebrais são bem curtas. Por exemplo, olha só aqui para mim. Bem aqui, isso aqui é uma fenda palpebral. Vocês conseguem ver o desenho, ó. Nessas crianças não, é quase que reto entre a sobrancelha e a pálpebra, tá? Pregas que a gente tem pela face. E o que é que acontece? O que é que eu quero chamar a atenção de vocês? Não é para tudo que a criança tem. Só quero chamar a atenção de vocês porque isso pode ser evitado. Esse problema todo, esse sofrimento todo pelo qual a criança passa, gente, pode ser evitado com a simples mudança de hábito, da simples privação de álcool pelas mulheres que estão gestantes nesse período, tá bom? Em geral, com o início do pré-natal, mantendo-se posteriormente peso e altura, frequentemente um abaixo percentil, né? O peso mais afetado, casos com peso e altura dentro de limites normais. O que é que ele quis dizer aí? O que é que acontece? Durante o pré-natal, quando identificado, por exemplo, o uso do álcool pela mãe, pode-se utilizar meios de fazer com que essa criança ela alcance o peso e a altura que ela pretende ter. Porém, quanto mais tarde for identificado, maiores são as dificuldades para modificar, tá? Alguma pergunta até aí? Não? Olhem só, identificar síndrome neurológica não é fácil. Identificar síndrome neurológica depende lá dos nossos passos. Vou até voltar para vocês. Passo sindrômico, passo topográfico e passo etiológico. Gente, todo profissional da saúde que lida com crianças, que vai fazer avaliação neurológica, vai precisar desses 3 passos: sindrômico, topográfico e etiológico. Tá bom? Alguma pergunta até aí? Não? Então, olhem só, o pessoal de casa e o pessoal que estava aqui na aula passada, eu vou comentar que teve gente que entrou agora e teve gente que chegou depois. Hoje, nós estamos finalizando o conteúdo obrigatório de saúde da criança e do adolescente, tá? Então, a gente está fechando o que o nosso plano pede. Nós vamos ter aula normal nas próximas sextas-feiras. Nós só vamos abordar agora assuntos complementares, tá? Eu já fiz a prova de vocês, eu vou só confirmar, mas se eu não me engano, vai cair na prova de vocês. Álcool e drogas, intervenção psiquiátrica e as doenças mentais, a formação. Lembra que a gente falou sobre isso? Provavelmente vai ser só isso, mas eu vou confirmar, tá? Hoje também nós vamos realizar a nossa última atividade, tá? Então, as nossas próximas aulas vão ser aulas mais rápidas, vão ser aulas que a gente vai só para complementar os assuntos de vocês e nós vamos ter a revisão de prova de vocês. Vocês que estão aqui na sala de aula, tem alguma pergunta para fazer? Hã? Obrigatório é esse, tá? Claro. Pessoal de casa, tem alguma pergunta? Carmen, Biane, Denaide, Vânia, Flávia, Marcelene? Não, professor. Não, professor. Entendi. O outro trabalho que vocês têm comigo é a atividade presencial que vocês têm constante comigo. E professor, Oi. sobre as atividades, o senhor já passou alguma atividade? Não, gente, eu tava brincando só com o pessoal, não se preocupe não, tá bom? Não é porque os outros professores estão fazendo aquelas atividades, né? Não, eu sei, eu tava brincando que eu falei que ia ser a última, porque o pessoal regalou logo o olho, é por isso que eu falei. Mas a gente vai fazer sim. Eu prefiro fazer... Oi, Carmen, fale. Eu achei até que eu tinha perdido, porque eu não estava lembrando se o senhor tinha passado algum. Não, Eu perguntei para ele agora no PV. Pois é, não, a gente vai fazer sim.
tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou imprimir, gente, a atividade do pessoal que vai fazer presencial, e eu quero só que vocês esperem um pouco aqui na plataforma, tá? Porque eu acho que tá no meu e-mail, se não tá no meu pendrive. Aí é o tempo que eu volto e falo para vocês também como é que é para fazer, tá bom? Ok.